Um estudo recente calcula que as baleias na costa brasileira contribuem com serviços ecológicos avaliados em mais de 82 bilhões de dólares, cerca de 410 bilhões de reais ao longo de suas vidas. O número é resultado de uma estimativa feita pelo Instituto Baleia Jubarte e a ONG Great Whale Conservancy, junto com pesquisadores do Fundo Monetário Internacional e da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. No mundo, os serviços ecológicos prestados por esses mamíferos marinhos valem mais de 5 trilhões de reais, mas só se estiverem vivos. Baleias capturam carbono e fertilizam os mares. No Repórter Eco de hoje, você vai saber como as baleias ajudam a esfriar o planeta e combater o aquecimento global, causado pelas emissões de gases que intensificam o efeito estufa. E veja também. A comunidade de Heliópolis implanta uma horta vertical como parte do projeto Agrofavela. E os índios isolados que vivem na Amazônia estão ameaçados pela construção de estradas e hidrelétricas e pela invasão de garimpeiros que contaminam água e solo com mercúrio e derrubam a floresta. Em Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo, na zona sul da capital, foi implantada uma horta vertical para os moradores. É a segunda do projeto Agrofavela, depois de Paraisópolis. No meio do laranja dos tijolos e do emaranhado de fios que compõem a paisagem de Heliópolis, o verde começa a surgir. A maior favela de São Paulo ganhou uma grande horta comunitária. O projeto Adote uma Horta é uma iniciativa do G10 Favelas, grupo de incentivo de desenvolvimento de comunidades em todo o Brasil. Para que a gente possa levar as hortas para casa das famílias, nós desenvolvemos um protótipo de hidroponia e criamos uma campanha chamada Adote uma Horta. As pessoas que quiserem ajudar as famílias que mais precisam poder comprar esse equipamento e doarem para elas. A primeira grande horta do projeto foi instalada aqui, na sede da Associação de Moradores do Bairro. A ideia é que este paredão de verdura sirva de incentivo para que os moradores levem para casa este modelo menor. Neste aqui, pelo menos 40 hortaliças podem ser cultivadas por vez. Todo o manejo é vertical. Na base da estrutura são colocados a água e os nutrientes necessários para que os alimentos cresçam. Também é possível cultivar morango, tomates, pimentão, mas a gente, nesse primeiro momento, o ciclo, né, das hortaliças e temperos são mais rápidos, né? Então a gente recomenda para esse modelo. Mas não é só uma cor nova na paisagem que as famílias daqui verão com o projeto. No horizonte também começam a surgir oportunidades. Após receberem um treinamento específico, os moradores poderão até complementar a renda com a iniciativa. A intenção é a gente fazer com que essas famílias, elas produzam, entendeu? Ela vai ter 40 pés de alguma coisa, de alguma hortaliça em casa. Então isso, economicamente falando, vai ajudar bastante essa família. Esta é a segunda edição do projeto na capital paulista. Em outubro, Paraisópolis, outra grande favela da cidade, também ganhou uma horta comunitária. O objetivo agora é instalar pelo menos 1.000 pequenas hortas como essa nas lajes de comunidades de todo o país. É uma forma da gente apoiar as famílias, ensinando elas o cultivo em casa, ensinando através de oficinas e oferecendo a elas hortas na área de hidroponia para que elas possam fazer o cultivo em casa. É um espaço de formação, de experimentação para uma boa alimentação saudável. No futuro próximo aqui nós pretendemos instalar um restaurante aqui em cima junto com as hortas, então é levar formação, levar condições de empreendedorismo e no futuro próximo também fazer com que esse trabalho gere riqueza, que elas possam ganhar dinheiro cultivando esses alimentos. Agora você acompanha os principais fatos socioambientais que tiveram destaque na semana.
Novo estudo científico indica que milhões de relâmpagos podem ter gerado vida na Terra há 4 bilhões de anos. Segundo essa teoria, as descargas elétricas teriam liberado a quantidade de fósforo necessária para criar a base da vida como a conhecemos. A pesquisa é do Departamento de Ciências da Terra e Planetárias da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Novas evidências mostram que de 30% a 90% da água que existiu em Marte pode não ter ido para o espaço, mas sim ficou retida em minerais da crosta do planeta. Atualmente, os cientistas consideram que há bilhões de anos houve água suficiente para cobrir toda a superfície de Marte, formando lagos e oceanos profundos. Uma parte teria escapado para o espaço e outra se infiltrado no solo. 28 cientistas de 17 países, entre eles o Brasil, analisam os setores da economia que geram mais emissões com queima de combustíveis fósseis, que intensificam o efeito estufa da Terra. O ano analisado foi 2018. O setor de energia foi o responsável por 34% das emissões, seguido pela indústria, com 24%, uso da terra, 21%, e transporte, com 14%. O trabalho foi publicado na Environmental Research, Jornal de Ciência e Saúde do Meio Ambiente. Um grupo de 450 organizações ambientalistas e de direitos humanos da Europa e América do Sul divulgou um manifesto contra a aprovação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O motivo seria a insatisfação de alguns países europeus com a política ambiental do governo Jair Bolsonaro. Segundo as entidades, o acordo com o Mercosul vai contra os compromissos internacionais de ação climática, porque incentivará a destruição e o colapso da biodiversidade da Amazônia, do Cerrado e do Gran Chaco, entre Argentina e Paraguai. No Brasil, representantes de mais de 250 ONGs da sociedade civil, entre elas o Climainfo e o Instituto Socioambiental, encaminham carta à Câmara dos Deputados e ao Senado, pedindo que os congressistas deem prioridade às ações contra a pandemia no Brasil e que não aproveitem a crise sanitária para passar a boiada com o retrocesso da política ambiental. A declaração polêmica foi feita pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante reunião ministerial no dia 22 de abril de 2020. A segunda vara da Justiça Federal de Roraima deu prazo de 10 dias para que o governo, a FUNAI, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade comecem a retirar todos os garimpeiros ilegais que invadiram a terra indígena Yanomami. A multa diária pelo não cumprimento da sentença será de R$1 milhão. A decisão atendeu pedido feito pelo Ministério Público Federal, citando risco de genocídio indígena se nada for feito. O Supremo Tribunal Federal publica decisão que cobra medidas do governo para a preservação dos povos indígenas durante a Covid-19. O ministro do STF, Luiz Barroso, suspendeu a resolução da Fundação Nacional do Índio, que restringe a autodeclaração de indígenas em todo o país. Barroso considerou a determinação inconstitucional. E daqui a pouco você vai ver aqui no Repórter Eco. Pesquisas científicas comprovam que as baleias armazenam carbono e ajudam a combater o aquecimento da Terra. As baleias despertam cada vez mais a atenção pela importância não só para o equilíbrio da vida marinha, mas de todo o planeta. Pesquisas comprovam que os corpos do maior mamífero do mundo são grandes reservas de carbono. E no fundo dos oceanos, esses animais exuberantes ajudam a regular a temperatura da Terra.
O oceano parece existir para elas. Imensas a avançar pelos mares, a tornar o planeta melhor, para elas e para todos os seres vivos. As baleias executam o que nós cientistas chamamos de transporte vertical e transporte horizontal de nutrientes. O transporte horizontal de nutrientes é das regiões polares, onde elas passam 3 a 4 meses se alimentando, até as regiões tropicais e subtropicais, onde elas passam 3 a 4 meses gerando filhotes e criando esses filhotes. O transporte vertical está relacionado à área de alimentação das baleias, geralmente nas camadas com menor penetração de luz, a partir dos 100 metros de profundidade, onde se concentra a maior parte das suas presas. Elas capturam ali as suas presas em mergulhos em que a fisiologia do mergulho é adaptada para isso, e elas voltam à superfície para respirar, nesse transporte vertical. Um estudo recente calcula que as baleias na costa brasileira contribuem com serviços ecológicos avaliados em mais de 82 bilhões de dólares, cerca de 410 bilhões de reais ao longo de suas vidas. O número é resultado de uma estimativa feita pelo Instituto Baleia Gilbert e a ONG Great Whale Conservancy, junto com pesquisadores do Fundo Monetário Internacional e da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. No mundo, os serviços ecológicos prestados por esses mamíferos marinhos valem mais de 5 trilhões de reais, mas só se estiverem vivos. Baleias capturam carbono e fertilizam os mares. Na superfície, elas acabam voltando a desempenhar as atividades fisiológicas naturais no processo de digestão, que culmina em defecar os produtos da sua alimentação. E as fezes de baleias servem para fertilizar o fitoplâncton. Então, por isso, nós cientistas dizemos que as baleias prestam um serviço ecossistêmico muito importante para a humanidade ao realizar o transporte horizontal e vertical de nutrientes, que fertiliza o fitoplâncton e que é responsável por metade do oxigênio consumido pela humanidade. As estimativas dos pesquisadores apontam que até 90% das populações de baleias tenham sido dizimadas em todas as partes do mundo. Só no século XX, a caça às baleias adicionou 70 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, o equivalente à poluição gerada por 15 milhões de veículos. As populações diminuíram bastante, né? Então, o que a gente viu é que com a proibição da caça, você teve algumas espécies, elas voltaram, né? Mas, sem dúvida, a caça fez com que a gente removesse grande porção, né, desses organismos aí, e eles chegaram à beira da extinção. Então, essas baleias, quando você tira ela do sistema, né, você acaba gerando um desequilíbrio ali. Imagina, na região antártica, por exemplo, que nós temos vários pesquisadores estudando atualmente, você vai gerar ali um problema nas populações, talvez explosões de populações menores, né, porque ela serve como um controlador ali também. Pelas águas salgadas do mundo, ainda resistem 14 espécies de baleias. Seus corpos são enormes reservas de carbono. Das profundezas do oceano, estão ajudando a minimizar os efeitos do aquecimento global. Protegê-las é proteger um planeta inteiro. A humanidade depende das baleias como coparceiras para a regulação do clima no nosso planeta. Manter as populações de baleias nas bacias oceânicas é uma atribuição importantíssima para a humanidade, que ao longo de uma parte da sua história chegou a caçar baleias em grande abundância, reduzindo assim os serviços ecossistêmicos prestados gratuitamente pelas baleias à humanidade. Agora a gente tem as ferramentas para a gente poder evitar isso. Na verdade, a gente vai estar evitando nossa própria extinção. Portanto, cabe a nós humanos mantermos essas populações de baleias para que elas continuem servindo à humanidade em seus serviços ecossistêmicos gratuitos.
E veja a seguir aqui no Repórter Eco. Os índios isolados ajudam a preservar a Amazônia e integram a rica diversidade cultural do Brasil, mas estão ameaçados, entre outros fatores, por garimpeiros que, em busca do ouro, disseminam doenças, contaminam a água e o solo e derrubam árvores da floresta. A Amazônia brasileira é um dos lugares do mundo com maior presença de índios isolados. Sobreviventes de massacres, eles recusam o contato com a sociedade. Esses povos, representantes da nossa rica diversidade sociocultural, vivem em harmonia com a floresta, mas estão cada vez mais ameaçados pela abertura de estradas, construção de hidrelétricas e invasão dos territórios indígenas para garimpo de ouro e roubo de madeira. Amazônia, maior floresta tropical do mundo. Aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas, grandes cidades. Mais de 20 milhões de brasileiros vivem aqui. Fora das estatísticas do IBGE estão os índios isolados, não contatados, ocultos, resistentes ou autônomos. Grupos que sabem da existência da nossa sociedade, mas recusam a interação. A gente está falando de povos que estão numa situação de auto-isolamento, né? de isolamento voluntário, devido ao histórico de contato que existe entre as populações não indígenas e indígenas, de ser um histórico de contato violento, um histórico de contato relacionado com epidemias, com muitas mortes. De alguns, como Pacui e Tamandua, se sabe um pouco mais. O filme Piripicura mostra um novo encontro deles com o indigenista Jair Candor. Desde 89, quando viu os indígenas pela primeira vez, neste fragmento de mata no Mato Grosso, cercado por fazendas, Jair realiza expedições para provar que eles continuam vivos e que ali a floresta precisa ser conservada. A preocupação assim, de acontecer um problema maior com eles é se, sei lá, um madeireiro, um garimpeiro, encontrar com eles. Mas eles mesmos morrer assim por uma doença, alguma coisa, vai ser meio difícil. Entre os de recente contato que mantêm um modo de vida tradicional estão os Zoé, registrados pelo fotógrafo Rogério Assis em 89 e 2009. Eles sobrevivem à ameaça do desmatamento no norte do Pará, perto da Guiana Francesa. O desmatamento na Amazônia segue avançando até na estação das chuvas, segundo especialistas. Há alguns anos, ele ficava restrito ao período das secas. Em busca das riquezas da floresta, como madeira e metais do subsolo, invasores entram nas terras indígenas e unidades de conservação, protegidas por lei, mas pouco ou nada fiscalizadas, onde os isolados procuram abrigo. Muitos brasileiros nem sabem que essas vidas estão ameaçadas. A exploração mineral, como o garimpo, que a gente vê em plena expansão em toda a Amazônia, abertura de estradas e exploração madeireira numa pressão muito forte, tem colocado em xeque a sobrevivência desses povos. Até os anos 80, eles eram contatados e integrados à sociedade nacional. Mas em 87, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, liderada pelo sertanista Sidney Possuelo, criou um novo departamento para rever essa política. O melhor que o Estado poderia fazer era protegê-los, delimitar suas terras e deixá-los viver segundo a sua tradição, hábitos e costumes. Em 2019, uma exceção, a maior expedição da FUNAI em 20 anos, no Amazonas, contatou isolados da etnia Corubo. Foi uma tentativa de evitar novos conflitos com os matis, que vivem no lado peruano da fronteira. Os matis tinham entregue parentes desses corubos à FUNAI. Os não contatados achavam que eles estavam mortos.
Naquela região, na terra indígena Vale do Javari, ocorre o maior número de registros de isolados do mundo. O livro Cercos e Resistências, Povos Indígenas Isolados na Amazônia Brasileira, do Instituto Socioambiental, indica que há 120 registros, 28 confirmados. A FUNAI considera 114, mas admite que o número pode variar se os estudos avançam. Dos 86 territórios onde ocorrem, 78 estão em terras indígenas ou unidades de conservação. Segundo lideranças indígenas, o trabalho de confirmação dos isolados parou, porque a FUNAI está sucateada, com cargos entregues para representantes do agronegócio e missionários religiosos. Isso é muito nefasto, a história demonstrou isso lá na minha terra, que isso não funcionou e foi um desastre cultural, socioambiental. Essas equipes da FUNAI, elas não estão fazendo um trabalho de verificação, onde precisa vários recursos, não somente de fotografia aérea, sobrevoos, expedições de campo, né? Não para contactar, mas poder, inclusive, comprovar para os órgãos públicos, né? Para a comunidade ao entorno, as autoridades locais, regionais e nacionais, da presença dos isolados ali. A ONG Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas denunciou que a própria FUNAI, que não atendeu nossos pedidos de entrevista para esta reportagem, estuda reduzir pela metade a área da terra indígena Ituna-Itatá, no Pará, onde há registro de isolados. O Greenpeace alertou que a terra indígena é a mais desmatada na Amazônia e que 94% da área foi registrada como particular por fazendeiros por meio do Cadastro Ambiental Rural. A FUNAI vem pensando em diminuir essa terra indígena, Ituna-Itatá, para beneficiar grileiros, né, invasores, criminosos ambientais de toda espécie, a pedido de políticos locais do Pará, que não tem o menor compromisso com questão ambiental e muito menos com o direito dos povos indígenas isolados ou indígenas de modo geral. A grilagem de terras e roubo de madeira na terra indígena Urueu-Auau, em Rondônia, teve desfecho trágico. A morte de Rieli Franciscato, indigenista que dedicou 40 anos de trabalho aos não contatados. Ele morreu vítima de uma flechada. Acuados, os isolados se aproximam das bordas da floresta e não conseguem distinguir aliados de invasores. A comunidade indigenista em geral não tem dúvida de que essa reação tem relação direta com esse aumento das invasões no interior do território. No filme Casa Ukizeuá, Os Donos da Floresta em Perigo, imagens raras de isolados ao Aguajá. Eles vivem no Maranhão, na terra indígena Araribóia, habitada principalmente pelos Guajajaras. Criadores do grupo Guardiões da Floresta vêm pagando com a vida a defesa do território. Foram 4 assassinatos de 2017 para cá. As pressões sobre o território vêm crescendo. Os próprios isolados começaram a reagir. Os caminhos que estavam sendo abertos pelos madeireiros foi entupido com um monte de pedaços de árvore, de paus, cipós amarrados e tudo, pelos próprios Aguajá. É uma situação, uma manifestação muito clara, né, de que os Aguajá estavam tentando impedir, tentando passar um sinal, né, de que estavam insatisfeitos com aquela atividade que estavam prejudicando. Na verdade, essas árvores que são retiradas são árvores centenárias de frutas que alimentam as caças, que alimentam os próprios Aguajá, e essas regiões cada vez mais escassas são fundamentais para a sua sobrevivência. Por que é importante que a gente proteja esses indígenas em situação de isolamento, num país que nem protege direito os seus indígenas que estão em situação de contato mais permanente, né? Bom, acho que a gente está falando de uma questão humanitária fundamental, assim. Acho que a maior parte desses povos são remanescentes de povos que antes eram bem maiores, que passaram por um processo traumático de perda populacional, um processo realmente de quase extermínio, de genocídio, né? E é um processo também de salvaguarda da própria humanidade. E essas terras demarcadas, terras indígenas, grandes extensões, elas são extremamente importantes para nós. Recebemos
As chuvas que chegam no centro-oeste ou sul do Brasil, produzidas no mar, depois sobre a Amazônia, chegam até nós, em grande parte se deve à preservação da floresta que existe nas terras indígenas. Isso não favorece não somente os indígenas, como todo o povo brasileiro, a vida mundial, né, do planeta. Isso é desenvolvimento, não é atraso. A gente espera que o Brasil proteja e respeite os índios isolados que ajudam a preservar a Amazônia e os saberes de quem vive na maior floresta tropical do planeta. Por hoje é só. No próximo Repórter Eco, você acompanha mais ações, projetos e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos nós.